E aí, galerinha, hoje vamos falar sobre o vírus Ebola e o ciclo parasitário dele, além da doença, né, que é a febre hemorrágica Ebola. Temas que estão sendo muito discutidos hoje em provas de vestibular, mas sobretudo pelas autoridades sanitárias, autoridades de saúde. Há uma preocupação mundial sobre esse vírus. Vírus que promove uma doença chamada de febre hemorrágica do Ebola, que tem uma letalidade de cerca de 90%. Em algumas regiões chegando a praticamente 100%, ou seja, extremamente virulento, extremamente letal. É um vírus que realmente, quem se contrai ele, quem se contamina com ele, a chance de morte é imensa. Então temos que ter muito cuidado com esse vírus. E o vírus Ebola ele tem algumas particularidades, e é isso que a gente vai destacar na aula de hoje, sobre o material genético desse vírus, sobre o ciclo parasitário dele, se há tratamento, se realmente existem remédios para poder curar a febre hemorrágica do vírus, qual foi a origem desse vírus. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse vírus que é, na verdade, mídia total hoje, todo mundo falando sobre ele, e é muito provável que as próximas provas de vestibular, é muito provável que o próprio Enem, de repente, comece a falar desse vírus, o tal do vírus Ebola. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar da história desse vírus. Como é que começou as primeiras contaminações com esse vírus? Isso, na verdade, começou lá na década de 70. Lá em 1976, numa cidade chamada de Iamuco, uma professora de 44 anos, uma professora, por azar, uma professora, né? Começou a sentir uma febre muito alta, perceber que o corpo estava esquentando e daqui a pouco começaram a aparecer na pele dela alguns sangramentos, umas hemorragias que se expeliam pela pele, e aquilo foi muito gritante para quem estava observando aquele quadro clínico da professora, e de repente ela morreu. Em menos de 48 horas a professora veio a óbito. E aí ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo com ela, qual era o motivo daquele mal. Chegou-se a suspeitar sobre malária, mas essas hemorragias via pele não são características da malária, e a malária não é uma virose, né? Malária, na verdade, é uma protozoose, provocada pelo plasmódio, não tem nada a ver com o vírus Ebola. E aí, quando foram analisar o sangue dessa professora, perceberam que havia uma partícula estranha, que não era celular, portanto não podia ser realmente um protozoário, como que promove a malária. Era uma partícula completamente diferente, um vírus esquisito, um vírus que tinha uma forma filamentar. E esse vírus ele parecia muito, na verdade, com outro vírus que não era típico daquela região da África. Essa cidade de Iamuco fica no antigo Zaire, hoje República Democrática do Congo, vizinho a um rio chamado de Ebola. E é por isso que o nome do vírus é vírus Ebola, em homenagem ao rio que corta essa cidade, Iamuco, no antigo Zaire, né? Hoje República Democrática do Congo. Então, essa professora que faleceu com esses sintomas que no primeiro momento pensavam que era malária, porque é uma doença muito comum, né? Endêmica daquela região da África, percebeu-se que na verdade não tinha nada de malária, era um vírus, um filovírus, muito similar a um filovírus que acontece na Europa, na Alemanha, chamado de Marburg, e que atingiu a cidade de Marburg e a cidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, esse vírus era um vírus realmente que era novo, ninguém conhecia esse vírus, apenas esse tal de Marburg, que era um vírus similar a ele, mas não igual. Então começou a suspeitar que havia uma doença nova, que havia um micro-organismo novo, que é o tal do Ebola vírus, que na verdade hoje nós já conhecemos 5 variantes dele. Nós temos 5 representantes do Ebola vírus. Nós temos, além do Zaire Ebola vírus, que é esse que está muito famoso, citado hoje na mídia, nós temos mais 4 Ebola vírus. Só que esses Ebola vírus normalmente recebem o nome da cidade onde eles começaram os casos a se manifestar. Tipo Rest Forest Ebola vírus, tipo Mambuque Ebola vírus, sempre o nome da cidade onde os primeiros casos se manifestaram. Então, essas nomenclaturas que os diversos tipos de Ebola vírus têm, está muito ligado às cidades onde os primeiros casos começaram a aparecer. Mas o que nós estamos tratando aqui, o Ebola vírus que hoje está famoso, é o Zaire Ebola vírus, que é esse vírus que tem um grau de virulência muito alto. Agora, vamos entender. O que ele tem de diferente enquanto vírus, professor? Ele é um vírus que tem uma estrutura de capsídeo que encobre ele. Isso não é novidade, porque os vírus normalmente têm isso. Só que esse capsídeo ele é rico em glicoproteínas, em GP proteínas. São proteínas associadas à glicose. Isso não é tão comum nos vírus. Outra coisa, esse capsídeo é muito longo. Ele chega a ter 800 a 1000 nanômetros.
Para um vírus isso é muito grande, os vírus são muito menores do que isso. A maioria deles, como por exemplo o influenza, chega a 40, a 50 nanômetros, que é muito menor, né? É 20 vezes menor do que o tamanho do ebola vírus. Então é um vírus grande, um capsídeo grande, de forma filamentar, é por isso que ele faz parte, repito, citei já aqui, da família dos filovírus, vírus que tem essa forma filamentar. E aí vem uma outra grande novidade dele. Eles têm como material genético, um material genético do tipo RNA sentido oposto ou sentido negativo. Como assim, professor? Sentido oposto, sentido negativo. Entendam, normalmente quando a gente estuda os materiais genéticos, o DNA, o RNA, a gente sempre fala naqueles sentidos 5 linhas, 3 linhas, que é o sentido normal dos materiais genéticos, mas no caso dele não. O sentido do material genético do ebola vírus é 3 linhas, 5 linhas. E daí? Quando um vírus, como por exemplo o influenza H1N1, que é também de RNA, ele tem o sentido normal, o sentido chamado positivo do RNA, que é 5 linhas, 3 linhas, é o mais comum. Esse tipo de RNA ele pode ser automaticamente transcrito pelos ribossomos da célula hospedeira. Lembrem, os vírus sempre escolhem uma célula hospedeira para poder se reproduzir. Aí esse material genético do vírus normalmente é traduzido pelos ribossomos da célula hospedeira, e o caso do ebola vírus não é diferente, mas no caso de outros vírus de RNA, esse RNA ele entra na célula hospedeira e ele é automaticamente traduzido. No caso do ebola vírus, não tem como fazer uma tradução direta, rápida desse RNA viral, por conta de que ele tem um sentido inverso, o sentido negativo, ele é 3 linhas, 5 linhas, ao invés do sentido normal, 5 linhas, 3 linhas. Por ser 3 linhas, 5 linhas, esse vírus de sentido negativo, que é o ebola, primeiro tem que produzir um outro RNA de sentido normal, 5 linhas, 3 linhas, para depois ser traduzido, para depois ele conseguir se expressar geneticamente. Então, ele tem uma etapa a mais em relação a outros vírus de RNA. Ele tem que primeiro produzir um outro RNA, é uma espécie de replicação de RNA, onde esse RNA de sentido inverso, de sentido 3 linhas, 5 linhas, vai produzir agora um outro RNA de sentido positivo ou normal, 5 linhas, 3 linhas. E agora, esse outro RNA, produzido a partir do RNA do ebola vírus, poderá ser traduzido nas proteínas virais, nas proteínas do ebola vírus, tão necessárias para que ele consiga se reproduzir. Lembrem, os vírus normalmente têm proteínas formando seu capsídeo e um material genético no seu interior. No caso do vírus ebola, esse material genético é o RNA de sentido negativo, de sentido contrário. Repito, sentido 3 linhas, 5 linhas, o que realmente não é comum em outros vírus que têm RNA, ou outros seres até que têm RNA, onde o sentido normal é 5 linhas, 3 linhas. Ouviram bem isso? Gravem isso. Isso é peculiaridade do vírus ebola. Isso pode ser cobrado de vocês em questões. Então, esse RNA viral do ebola, tão diferente, no sentido contrário, negativo, 3 linhas, 5 linhas, terá uma etapa a mais para conseguir ser traduzido, se expressar. E isso é importante que a gente enfatize aqui nessa aula sobre ebola. Então, essa é uma peculiaridade do ebola que realmente pode ser cobrada de vocês aí. Então, lembrem de algumas coisas. Forma de fio, ele é filiforme, ele é grande como vírus, ele tem um RNA de sentido negativo ou contrário, 3 linhas, 5 linhas. Isso são coisas bem características do ebola vírus ou do Zaire ebola vírus, que é esse tipo de ebola vírus tão comentado hoje. É bom dizer que nem todos os ebola vírus eles geram a febre hemorrágica do ebola. Tem um chamado de Restol ebola vírus que não gera nenhum tipo de manifestação clínica nos seres humanos e nem nos seus reservatórios naturais. É bom lembrar, reservatório natural, alguém disse, o que é isso, reservatório natural? Reservatório natural são aqueles animais que contêm o vírus, mas o vírus não se manifesta. O vírus não se desenvolve nesse indivíduo. Como, por exemplo, no caso do Zaire ebola vírus, no começo se pensava que os macacos, os primatas, eram os reservatórios naturais únicos que existiam para eles. Descobriram que não, que na verdade os macacos se contaminaram com ebola vírus a partir de morcegos frugívoros. O que são morcegos frugívoros, professor? São morcegos que comem frutas. E a saliva do morcego contém o ebola vírus. Macacos, que comem também frutos, podem ter comido esses frutos com a saliva do morcego e ter se contaminado com o vírus ebola. Pessoal, mas aí daí, como é que chegou no ser humano? O contato entre os seres humanos e os macacos na região da África é muito comum. Seja porque os seres humanos caçam macacos para comer, seja porque eles às vezes criam macacos em casa, e o contato, essa intimidade entre eles pode ter, esse contato direto pode ter sido um fator
que levou ao ebola vírus sair do macaco e contaminar o ser humano. Um contato direto entre o ser humano e os macacos, esses primatas, deve ter sido um grande fator que colaborou com a transmissão do ebola vírus dos macacos para os seres humanos. Há uma outra ideia, a ideia de que os porcos também podem ter feito isso. Alguns morcegos mordem frutos, deixam a saliva com o ebola vírus lá, e porcos comem esses frutos também. O próprio ser humano cata os frutos lá na mata e entrega para alimentar os porcos. E os porcos se contaminaram, e a partir desse contágio aí dos porcos, o ser humano, ao comer a carne do porco, ou ter o contato mesmo direto com o porco, pode ter se contaminado com o ebola vírus. Então, existem alguns reservatórios naturais para o ebola vírus. O primeiro que se pensou eram os macacos. Hoje nós sabemos que os morcegos frugívoros, alguns morcegos frugívoros também contêm neles o ebola vírus, assim como também porcos podem conter. Esses indivíduos são chamados de reservatórios naturais, lembre, porque o vírus nesses indivíduos não manifesta nenhum sintoma clínico, nenhum tipo de manifestação sintomática, nenhum tipo de febre, doloração, vômito, hemorragia, coisas que no ser humano vai acontecer. Esses sintomas que aparecem no ser humano, na doença febre hemorrágica do ebola, não acontecem nesses reservatórios naturais. Então, eu repito, reservatório natural é aquele animal que contém aquele vírus, que contém aquele micróbio e que não manifesta os sintomas da doença. No animal, a doença não se manifesta. Alguém pode perguntar, professor, e por que macacos que são primatas, tão próximos da gente, ou até morcegos que são mamíferos, porcos que são mamíferos, não manifestam a doença e nós manifestamos? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. Nós descobrimos que existe no sangue da gente uma proteína chamada de NPC, ou NPC1. É chamada também de Niesmin-Pac. Essa proteína, ela consegue viabilizar a entrada do ebola vírus nas nossas células. É necessário que você tenha esse tal de NPC, essa proteína, NPC, Niesmin-Pac, para conseguir trazer o ebola vírus para dentro das células hospedeiras dele. Professor, quem são as células hospedeiras dele? São as células dendríticas, aquelas células da aula anterior, da aula de resposta imunitária, que eu comentei que elas reconheciam os antígenos dos patógenos, como por exemplo os vírus, e alertavam o sistema imunitário que nós fomos infectados pelo patógeno. E elas são essenciais para desencadear aquela resposta imunitária primária e secundária. Se o vírus vai lá e de repente ataca essa célula, inativa essas células, ela não tem como avisar ao sistema imunitário que nós somos acometidos por um patógeno, por um vírus, por exemplo. E nós ficamos praticamente sem defesa. E esse tipo de contaminação das células dendríticas é muito comum pelo ebola vírus. Eles também contaminam um grupo de células da gente de defesa chamada de macrófagos, que diferente das células dendríticas, ela não avisa outras células para que elas nos defendam contra o patógeno. Ao contrário, ela na verdade vai lá e defende. Os macrófagos englobam vírus e patógenos e destroem eles. Mas mesmo os macrófagos serão acometidos pelo ebola vírus e serão destruídos pelo ebola vírus. Na verdade, o ebola vírus deixa que o macrófago englobe ele, depois começa a se reproduzir dentro do macrófago e termina destruindo o macrófago. Ou seja, eu perdi a célula dendrítica, que é uma célula de defesa, ou melhor, uma célula de aviso para a defesa importante, e eu perdi o macrófago, que é uma célula de defesa fagocitória também importante, fazem parte das nossas primeiras linhas de defesa. Então, se eu não tenho as primeiras linhas de defesa, eu não vou ter nenhuma outra praticamente. E esse vírus vai estar livre para poder se reproduzir dentro do corpo da gente. Então, talvez por isso, ou na verdade por isso, ele tem esse alto grau de virulência. Ele leva a quase 100% das pessoas que são infectadas por ele à morte. Então, é bom que a gente tenha essa ideia. Mas, repare, para que o vírus entre nas células da gente, esse vírus precisa de uma proteína chamada NPC1. E essa proteína vai viabilizar a entrada do vírus nas nossas células, como as células dendríticas ou os macrófagos. Os animais citados como reservatório natural aqui, por exemplo, o morcego, o porco, o macaco, eles não têm essa proteína NPC1. Então, eles não têm quem viabilize na entrada das células dendríticas deles, ou os macrófagos, o ebola vírus. Então o ebola vírus fica circulando no sangue deles, mas não consegue entrar nas células hospedeiras, que são as células dendríticas e os macrófagos. Não vai haver essa penetração pela falta dessa proteína NPC1, que viabiliza a entrada do ebola vírus nas células hospedeiras. Então, por isso que esses animais serão apenas reservatórios naturais. O vírus não vai penetrar nas células hospedeiras, eles não têm, na verdade, como fazer isso pela falta da NPC1 nesses animais, dessa proteínazinha necessária, e aí fica apenas circulando no animal. Mas lógico, ele pode ser um potencial transmissor
para nós que manifestamos os sintomas da doença do ebola vírus. Então, para a gente aqui a coisa é problemática mesmo, porque nós temos a tal da NPC1. Nós nos contaminamos com o ebola vírus e ele manifesta os seus sintomas na gente. E como eu já mencionei, sintomas gravíssimos, né? Principalmente as hemorragias que ele provoca. É bom lembrar que as hemorragias estão muito ligadas a um ato do ebola vírus que é de ir para o nosso fígado e destruir as células produtoras dos fatores de coagulação. Vamos lembrar, na coagulação sanguínea é necessário que exista um grupo de proteínas chamadas de fatores plaquetários que vão ajudar na coagulação do sangue. E essas proteínas são produzidas no fígado. Só que o ebola vírus vai lá no nosso fígado e destrói as células produtoras desses fatores plaquetários. Ou seja, não vai haver a coagulação sanguínea. Se o sangue não coagula, qualquer rompimento do vaso sanguíneo termina por gerar uma hemorragia. E aí vem um outro agravante. O próprio ebola vírus ataca a parede dos vasos, como também faz o flavídeo, que é o vírus da dengue. Faz a mesma coisa, ataca a parede dos vasos sanguíneos e destrói elas. Aí nós temos dois problemas. Destruímos a parede do vaso, o sangue vai começar a derramar, a extravasar, teremos uma hemorragia, só que essa hemorragia não tem como ser contida, porque há ausência dos fatores plaquetários para coagular o sangue. Ou seja, a hemorragia está decretada no corpo da gente, é o nosso fim, vai começar a sair sangue por tudo que é lugar, pela boca, pelo ânus, no caso das mulheres pela vagina, pelo nariz e até pela pele vai começando a sair sangue. Como as pessoas dizem, vai começando a minar sangue, né? Vai saindo sangue pela pele também. Quer dizer, é uma doença muito feia, um quadro clínico muito terrível para quem tem a febre hemorrágica do ebola. Mas como o nome da doença já fala, febre hemorrágica do ebola, além da hemorragia, nós temos um sinal que é o sinal de febre. Toda vez que as células sanguíneas se destroem, são destruídas pelo ebola vírus, por exemplo, é liberado um grupo de substâncias que desencadeiam na gente um processo de febre, que é um dos primeiros sintomas, junto com a hemorragia, de que você está com a febre hemorrágica do ebola. Então, são dois quadros clínicos bem característicos, febre muito alta e também hemorragias. Essa combinação é típica do ebola. Não quer dizer que só a febre hemorrágica do ebola que tem esse quadro clínico. Outras doenças também têm. Mas hemorragia com febre na intensidade no tão velocidade de manifestação é típico da febre hemorrágica do ebola, realmente. Então é essa doença que tem assustado tanta gente e todas as autoridades sanitárias e de saúde também. Galera, vamos ver agora o ciclo do ebola vírus. Importantíssimo que a gente tenha ideia sobre esse ciclo. Normalmente as questões de vestibular, quando cai alguma virose, alguma bacteriose, algum tipo de parasitose, traz o ciclo. E aí é importante que a gente saiba interpretar esse ciclo. Vamos começar a ver esse ciclo agora. E aí, galerinha, vamos observar agora o ciclo do Zaire Ebola vírus. Esse ciclo é importantíssimo que a gente possa analisar ele, interpretá-lo. Normalmente, quando ele aparece em provas de vestibular, está lá na questão já bonitinho, prontinho. O seu trabalho é só interpretar. Então, vamos nos ligar nesse ciclo e poder entendê-lo precisamente. Então, a primeira coisa que a gente deve dar atenção, na parte de baixo do vídeo você vai perceber, são duas células que nós temos no corpo, que serão células-alvo, células hospedeiras desse vírus, que é o Zaire Ebola vírus. Mais embaixo você está percebendo aí em destaque as células dendríticas, que nós falamos muito sobre ela na aula anterior de resposta imunitária. Essas células elas reconhecem antígenos de patógenos, ou seja, reconhecem substâncias estranhas ao corpo da gente, substâncias presentes em vírus, em bactérias, em fungos, mas que essas células dendríticas, essas células reconhecedoras aí de patógenos ou de antígenos de patógenos, irão reconhecer e a partir desse reconhecimento desencadear uma resposta imunitária que vai culminar com a produção de anticorpos para destruir esses patógenos. Repare como são importantes essas células dendríticas. Elas reconhecem os antígenos do patógeno e elas vão desencadear uma resposta imunitária à produção de anticorpos para nós, para nos defendermos desses patógenos. Infelizmente, essas células serão infectadas pelo Zaire Ebola vírus e nós perderemos essa primeira linha de defesa da gente. Consequentemente, nós não teremos uma resposta imunitária contra o vírus. Algo muito parecido acontece, vamos lembrar, quando o HIV entra no corpo da gente, só que o HIV, ao invés de atacar as células dendríticas, como o Zaire Ebola vírus faz, não, o HIV ataca os linfócitos T e CD4, que são células subsequentes na resposta imunitária a essas células dendríticas, são células que vêm depois. Ou seja, o Zaire Ebola vírus ele ainda é mais
preeminente, ele ainda vem antes do HIV em termos de ataque do nosso sistema imunitário, porque ele vai atacar logo as células dendríticas, que realmente é a primeirona das nossas células ali que desencadeiam a resposta imunitária. Mas além disso, o Zaire ebolavírus vai atacar também os macrófagos, que são células que fagocitam corpos estranhos e destrói. Essas células também serão destruídas pelo Zaire ebolavírus. E com um detalhe, você pode me perguntar, Guidice, como é que essas células serão células-alvo do Zaire ebolavírus? Como é que ele sabe que essas células permitem a sua entrada? Na verdade, ele não sabe, mas existe uma proteína no nosso sangue, chamada de NPC ou NPK, ou ainda proteína Niesman-Pack, que normalmente desempenha um papel de transportadora de colesterol no corpo da gente, mas, infelizmente, ela vai viabilizar, essa proteínazinha, vai viabilizar a entrada do ebolavírus tanto na célula dendrítica quanto nos macrófagos, infectando essas células do corpo da gente, que são células de defesa importantíssimas. Vale ressaltar também, e está aparecendo aí no ciclo, que o ebolavírus ataca também as hemácias da gente, os glóbulos brancos, ou seja, outras células que estão presentes no nosso sangue, e ao destruir essas células, esse Zaire ebolavírus termina promovendo a liberação de um grupo de substâncias chamadas de piroxênios, que são substâncias que vão até o nosso encéfalo e vão fazer com que um órgão lá do encéfalo, chamado de hipotálamo, que é o nosso termostato, gere um processo de aquecimento do corpo, um processo febril, ou seja, gera uma febre a partir da destruição dessas células que fazem parte do nosso sangue. A febre é um aviso, estão destruindo células do nosso sangue, e esse aviso será reconhecido através da febre. Se não fosse pouco destruir as células que fazem parte do sangue, o ebolavírus também vai atacar a parede dos vasos sanguíneos, fragilizando essa parede e permitindo com que ela se rompa e gere processos hemorrágicos, derrame de sangue, hemorragias. E não é à toa que o nome da doença provocada pelo ebolavírus é febre hemorrágica do ebola. Ou seja, tem febre, tem hemorragia e tem a ver com essas células que o ebolavírus ataca. Então eu citei aqui as células dendríticas, os macrófagos, células da parede dos vasos sanguíneos e células do sangue sendo atacadas aí pelo ebolavírus. Lembrem que não é só no ser humano que existe o ebolavírus. Na verdade, os primeiros animais a terem o ebolavírus foram os morcegos, que se alimentam de frutas e que vivem em florestas da África. Esses morcegos provavelmente comeram algumas frutas e deixaram restos de frutas com sua saliva em regiões de floresta africana. E aí macacos que viviam nessa mesma floresta foram lá e comeram esses restos de fruta com a saliva do morcego e se contaminaram com ebolavírus. Ou seja, o ebolavírus que estava inerente ao morcego, estava presente lá no morcego, terminou passando para os macacos que se alimentaram das frutas que esses morcegos terminaram comendo. E aí esses macacos em contato com o ser humano terminaram transferindo para o ser humano o ebolavírus, por algum ferimento, pela saliva do macaco em contato com ferimentos da gente, ou dos africanos lá, que tinham contato com esses macacos, por conta de que lá na África é muito comum os humanos terem esse contato mais íntimo com os primatas, com os macacos. E provavelmente isso viabilizou a entrada do ebolavírus nos seres humanos. Há quem diga até que pode ser até que porcos tenham comido frutas que esses morcegos consumiram também, e esses porcos é que, na verdade, no lugar dos macacos, é que absorveram junto com a fruta o ebolavírus, e o contato desses porcos com o ser humano teria viabilizado a entrada do ebolavírus no ser humano. Então há uma dúvida se foi através do macaco que comeu a fruta que o morcego comeu, ou se foi o porco que comeu a fruta que o morcego comeu, que transferiu esse ebolavírus para a gente. Ou os porcos ou os macacos devem ter feito isso. Nós não sabemos como, mas é provável que algum dos dois. São sempre eles ventilados aí nas questões de vestibular. Nesse ciclo que está aí na tela, o destaque está para o macaco. O macaco é que está sendo o viabilizador da entrada do ebolavírus no corpo humano. Então é isso aí, galera, que a gente precisa se tocar em termos de questões. É bom dizer que nem o morcego, nem os macacos e nem os porcos também aqui mencionados, eles desenvolvem os sintomas da doença. Por quê, professor? Por que, Guidi, se eles não desenvolvem, se eles também têm o ebolavírus? É porque para o ebolavírus atacar alguma célula do corpo desses animais, eles precisariam ter aquela proteína que eu já mencionei, a tal da NPC ou NPK, a proteína Niesman-Pack, que nós temos, nós seres humanos, mas esses animais chamados de reservatório natural não vão possuir. E, portanto, o ebolavírus não tem como entrar nas células desses animais. Então, eles não manifestam nenhum sintoma
sintoma da febre hemorrágica do ebola, coisa que nós manifestamos, porque na gente o ebola vírus ele consegue entrar nas nossas células. Então é bom entender que nesses animais o vírus não gera nenhum tipo de doença, nenhum tipo de problema, eles apenas são reservatórios naturais, não manifestam sintoma nenhum aí da doença, mas em nós o ebola vírus ataca, ele tem essa proteína que viabiliza a entrada dele e ele manifesta todos os seus sintomas, inclusive levando a quase 100% de mortalidade das pessoas que têm contato com esse vírus. Então é isso, galera. O ciclo está aí para mostrar isso para a gente e deem muita atenção a esse ciclo, que de repente vocês podem se deparar com eles um pouco mais tarde. Galera, como vocês viram no ciclo, o grande problema do ebola é atacar nossas células de reconhecimento imunitário e nossas células de defesa chamadas de macrófagos. Então, se liguem nisso, isso é muito comentado em questões de vestibular, eles podem ser cobrados sobre isso a qualquer momento. Mas vamos falar de uma outra coisa importante. Hoje vem se falando muito sobre isolamento sanitário, sobre barreiras sanitárias, ou seja, proibir que as pessoas contaminadas pelo vírus vão para outras regiões. Isso tem aberto uma polêmica muito grande, porque às vezes é necessário usar a força do exército daquela região que está tendo a contaminação, que é essa região da África ocidental, né? Com a Nova Guiné, a Libéria, a República Democrática do Congo. Então essas regiões estão sofrendo um certo isolamento sanitário. O próprio exército da região não está deixando que as pessoas dessa região vão para outros locais, especialmente aquelas que manifestam algum tipo de sintoma similar à da febre hemorrágica do ebola. Então essas pessoas são isoladas naquela região, elas não podem ir para outros países, outros locais da África, e são praticamente fadadas a esperar se estão doentes para morrer ou não. E isso é muito questionado por outros países, especialmente por organizações de direitos humanos, porque você está coibindo a possibilidade da pessoa de ir e vir para onde quiser. Isso está ferindo um direito legal das pessoas. E isso é muito condenado hoje, mas talvez seja a única saída nesse momento onde a gente não tem ainda medicamentos realmente eficazes para combater a febre hemorrágica do ebola. Alguém pode até estar pensando, pessoal, mas eu li alguma notícia atualmente que fala que os americanos e laboratórios ucranianos conseguiram produzir remédios para poder matar o vírus, para poder acabar com o ebola vírus. Isso não é verdade. Na verdade, o que os laboratórios conseguiram até agora foi inibir a associação entre o ebola vírus e aquela proteína que eu citei antes do ciclo, a tal da NPC, que viabiliza a entrada do ebola vírus nas nossas células dendríticas e nos macrófagos. E isso faz com que o vírus não se reproduza dentro da gente, mas ele continue lá. Nós não estamos matando o vírus, estamos apenas inibindo a sua reprodução. Assim como acontece com o coquetel de combate à AIDS, que também não mata o vírus da AIDS, o HIV, apenas inibe a sua reprodução. Isso quer dizer que a pessoa não vai manifestar os sintomas da doença, beleza, só que ela ainda é uma pessoa que pode contaminar outras. Se essa pessoa tiver um ferimento, que tiver contato com outras pessoas, o ebola vírus pode ser transmitido para essa outra pessoa. E como essa outra pessoa não está tomando o medicamento, porque não tem o ebola vírus, pode manifestar a doença nessa outra pessoa. Então não é um medicamento que vai curar a doença. O medicamento não está fazendo isso. Ele está evitando a reprodução do ebola vírus nos seres humanos. E mesmo assim, esses medicamentos estão agora sendo testados. Já percebemos algumas reações adversas. Essa proteína NPC, ela transporta colesterol para nossas células gonadais, para as nossas gônadas. E isso é importante para produzir os hormônios sexuais. Essa NPC também leva para as adrenais da gente colesterol que será usado na produção de alguns hormônios que regulam a nossa pressão sanguínea. Então, quando você inibe a proteína NPC, para evitar que o vírus contamine nossas células dendríticas e macrófagos, você também está inibindo a proteína que transporta colesterol para as gônadas da gente e também para as adrenais. Isso tem uma parte boa, tem uma parte ruim. Você está evitando que o vírus se prolifere nas nossas células dendríticas e macrófagos, mas está também evitando que o colesterol, que é transportado por esse NPC, chegue até as gônadas e chegue até as adrenais, fazendo com que seja produzido hormônios importantes para a gente, como os hormônios sexuais e os hormônios que controlam a nossa pressão sanguínea. Então, não há um medicamento realmente tão eficaz assim como vem se noticiando atualmente. Outra, esse medicamento é em teste ainda, está em fase de teste. Nós não sabemos se podemos aplicá-lo para uma gama de pessoas maior. E outra, se vai haver o interesse da indústria farmacêutica em comercializar esse tipo de medicação. Porque na África não há condição financeira, econômica de se comprar esse tipo de medicação para todo mundo. Não há um interesse econômico de se vender essa medicação lá na África, só para as pessoas que não são africanas e que tiveram contato com as pessoas contaminadas pelo ebola, que foram, na verdade, sofreram
testes com esse medicamento. Se há o interesse de que haja uma produção industrial desse medicamento, isso ainda está sob suspeita, a gente não sabe se vai haver esse interesse pela indústria farmacêutica. Então, são essas observações pelo ebola que eu acho interessante que vocês comecem a refletir, porque vocês podem ser cobrados por isso mais à frente em provas de vestibular. Mas além do próprio vestibular, para a sua própria vida, é importante que a gente fale sobre isso, porque por enquanto o ebola vírus é um vírus epidêmico de algumas regiões da África, especialmente a África Central e Ocidental, mas quem sabe, se não houver um controle sanitário, ele não pode virar uma pandemia, ou seja, uma epidemia de níveis globais. Esse é o nosso grande medo, tomara que isso não aconteça. Valeu, galerinha! Hoje vocês ouviram falar de ebola, está ligado à aula anterior de resposta imunitária. Lembre que eu falei muito sobre célula dendrítica e macrófago hoje, mas que está ligado à aula anterior de resposta imunitária. Então assistam essa aula também de resposta imunitária para entender melhor a aula de hoje sobre ebola. Valeu! Quem quiser mais informações, me pede por e-mail, me pede através do Facebook, que a gente vai colocar aqui ao lado.